irmão para cá, eu vou estar aqui abençoando o nosso irmão, e vai trazer a palavra. Deus, aqui eu quero apresentar o teu filho. Deus, tu sabe, Pai, o quanto ele preparou esta palavra. Espírito Santo de Deus, nós queremos, Senhor, nessa noite, Pai, receber mais do Senhor. Enche ele, Pai, da tua unção, do teu poder. Que venha, Pai, uma revelação nesta palavra sobre as nossas vidas, Senhor. Que nós não possamos ser somente ouvinte, mas ser praticante da tua palavra. Reveste ele, Senhor, com todas as tuas armaduras, e fala, Pai, que nós queremos te ouvir, em nome de Jesus, amém. Obrigado, Senhor, amém. Obrigado, pastora. Tem cantina? Porque senão depois eu esqueço. Falaram, por favor, dá para você avisar que tem cantina? Eu falei, tá bom, porque eu vou avisar agora, pronto, tem cantina. Já não pode dizer que o diácono Carlos não avisou que tem cantina, amém? Gente, do tudo, me deu uma secura. Não foi do nada não, foi do tudo assim, ó. Amém. Eu queria falar com a igreja que no começo do ano, o pastor Luciano, ele veio com um tema, como se eu estivesse esperando esse dia. Ele falou sobre o rei Asa. Vocês lembram dessa pregação? Aí ele falou assim, ó, estamos em guerra. Eu falei, poxa, é isso porque eu estou me preparando para essa guerra desde o RVA do ano passado, porque eu passei 3 vezes pelo RVA para trabalhar e foi muito ministrado. Então eu falei assim, cara, é isso, graças a Deus veio o tema que eu queria. Aí eu até liguei para ele no outro dia, pastor Luciano, poxa, foi bom o senhor ter falado sobre esse tema e tal, porque eu estou com um negócio aqui, preparando um estudo, e aquela coisa toda. Aí falando com ele, tá, o que você tem? Eu falei, eu tenho uma situação aí. Aí me fala o que é. Aí eu falei, você é determinado? Aí ele, poxa, é isso, amém. Então eu não sei se eu vou pregar ou se eu vou dar um estudo, mas eu estou aqui em cima para passar a mensagem da palavra do Senhor, amém? Então o tema é, você é uma pessoa determinada, ou você é daqueles que ao decorrer você fraqueja, você esmorece, você para, você desliza? Como que você é? Então eu queria que você abrisse, né, a sua Bíblia já em Eclesiastes capítulo 3, no primeiro versículo. Eclesiastes capítulo 3. Porque hoje eu quero falar de uma guerra que ela é maior, né, do que você imagina. Eu quero falar de uma guerra que o maior culpado em vencer somos nós mesmos. Eu quero falar de uma guerra que, sabe, nós não conseguimos vencer a nós mesmos. Depois eu vou usar uma palavra aqui que eu inventei hoje, estava preparando essa ministração ainda, finalizando, né? Nós colocamos a culpa no sistema político, nós colocamos culpa na esquerda, nós colocamos culpa na direita, nós colocamos culpa no diabo, e pasmem, às vezes a gente culpa até Deus, por nós não vencermos. O interessante é que quando eu olho isso, eu vejo pessoas falar assim, eu não venci porque aquele meu vizinho me botou um olho gordo, eu não venci porque eu tenho um parente que ele tem uma inveja de mim, ele olha para mim e ele me seca. Há pessoas que colocam culpa em superstições. Eu acho interessante que Deus deve ficar olhando assim,
Mas tanta coisa para esse homem fazer, tanta coisa para esse homem tomar uma tendência, e ele está culpando um monte de coisa por ele não ter vencido. E assim tem pessoas que elas vão caminhando. E é assim. Está aqui na tela para mim? Alguém pode me abandonar? Não me abandona, não. Eclesiastes capítulo 3, no versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Versículo 15. Aí foi aonde deu um choque no diácono Carlos. Versículo 15 para mim, por favor. Por favor, leiam. Aí o finalzinho é maneiro, né? Versículo 1 diz que tudo tem seu tempo determinado. Aí no finalzinho desse diz assim: e Deus pede conta do que passou. Quero falar uma coisa para você essa noite. Eu não sei quanto tempo você tem na igreja, mas você que é novo convertido, você está bem hoje, hein? Mas você que já está um tempão na igreja, eu quero dizer uma coisa para você. Deus vai nos pedir conta do que já passou. Você é uma pessoa determinada, porque se você parou de ser uma pessoa determinada, essa noite é o dia de você voltar a ser uma pessoa determinada. Ah, eu era isso, eu era aquilo. Você era, você deixou de ser, e Deus vai pedir conta do que passou. Pesado, né? Você não veio essa noite para escutar isso. Mas vai ficar legal, vai melhorar. Eu vou amenizar a situação, pode deixar. Eu não sou ruim, tá bom? Porque o que acontece? Nós temos a parábola dos talentos, que é em Mateus capítulo 25. E o que acontece lá? Diz que tem 3 pessoas, que o Senhor deles sai e deixa um com 5, um com 2 e um com 1. O interessante que é pedido que eles façam o quê? Que aqueles talentos, o quê? Eles multipliquem. É isso mesmo, gente? Levanta a mão aí quem sabe dessa passagem. É isso mesmo? Está dizendo que pede para se multiplicar? Pede para que o talento se multiplique. Vamos lá. 1, 5, 1, 2 e 1, 1. É isso? Quando você vai nessa leitura, acontece uma coisa interessante, quando o dono volta. Quem é determinado, ele chega com resultado. Quando o dono chegou, o que multiplicou disse: tu me deste tanto, aqui está mais tanto. Depois chegou para o que 2, recebeu 2, tu me deste tanto, aqui tem mais tanto. Quem não é determinado, dá desculpa. O interessante é que a desculpa dele não cabia. Sabe por causa de quê? Ele quis dizer algo que não batia com a realidade. Eu te conhecia. Ué, e os outros 2 que multiplicou não conhecia, então? E eu sabia que você era zeloso. E os outros 2 que multiplicaram, também não sabia que ele era zeloso? A diferença é que os outros 2 eram determinados e ele não era. E quem não é determinado é preguiçoso. Eu estou aliviando, tá, né? Eu falei que ia aliviar o negócio, vai ficar mais brando. E ele diz assim: então, sabendo disso, eu fui lá e enterrei. Preste atenção nessa passagem. Você pode estar até aberto aí contigo, na Bíblia aí. Ele diz assim: eu enterrei. A Bíblia está dizendo assim. A narrativa narrada nessa narração diz assim: eu enterrei o teu talento. Rapaz. Eu quero dizer uma coisa para você. Você diz que conhece Deus. Você diz que conhece a Jesus Cristo. Você diz que tem intimidade com o Espírito Santo de Deus.
Mas na hora que você lhe é cobrado do que você está fazendo, o talento que ele te entregou, você está dando desculpa. Você parou de ser uma pessoa determinada. E para Deus, ser determinado é essencial. Adolescente, vai sempre encostar em vocês. Eu vou falar isso mesmo. Aquele amigo do colégio que é o bananinha. Ele não vai te ajudar a fazer o trabalho, ele não vai trabalhar contigo, ele só vai querer a nota. E você vai se esmerar, vai fazer tudo, porque você vai querer fazer uma caridade. Eu quero dizer uma coisa para você. Você é determinado. Não colhe com quem não tem determinação. Porque senão você vai ser contaminado e vai virar a mesma pessoa. Então, aquele homem, ele escuta isso desse homem. Poxa, nem o mínimo você fez. Não, não está escrito isso, tá bom? Não está escrito isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Pessoas que não são determinadas, nem o mínimo faz. Por que você não entregou o dinheiro ao banco? Porque aí ele renderia juros. Aí ele manda o rapaz para um lugar bacana pra caramba. Ele falou assim: sabe para onde tu vai? Você vai para as trevas inferiores, aonde há ranger de dentes. Poxa, ele falou essa mesma coisa para os determinados, não falou? Não. Para os determinados ele falou assim: entra no gozo do teu Senhor. Os determinados, eles vão entrar no gozo do Senhor. Mas os que não têm determinação, não têm iniciativa, não têm prazer de fazer as coisas do talento que lhe é entregue, esses vão ficar a ver, vão entrar para as trevas inferiores. Viu, eu não falei que ia aliviar o negócio? Está ficando mais manso, não está ficando mais brando? Está ficando mais brando, não está? É assim, sabe por causa de quê? Eu estou aqui em cima todo massacrado, estou todo arrebentado, não sei nem como é que eu estou andando direito. Porque isso aqui foi tremendo na minha vida. Depois eu vou dar meu testemunho, oh glória a Deus, aí vocês vão entender o porquê disso. Eu quero falar uma coisa para vocês, eu queria que vocês agora, fechem essa chave aí. Agora eu vou para um rapaz bacana pra caramba, chamado Abrão. Abrão estava lá, na sua terra, no seu território, e de repente aparece uma voz e diz assim: Abrão, eu vou te fazer um convite. Sai do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Aí Abraão, adolescente, lembra do que eu falei para vocês, né? Se liga aí que ainda vou voltar aí. Aí ele escutou essa voz e foi. Só que, vou fazer aqui uma encenação. Abrão, eu sou Abrão. Aí Ló está ali. Ló eu ouvindo, foi mal. Aí está Abrão. E aí Ló, está de bobeira? Eu estou de bobeira, o que foi? Pô, vamos ali. Aí Ló responde: ali aonde? Numa terra que Deus ainda vai me mostrar. Deus, quem é Deus, cara? Ló já. Não, vamos embora. Abrão falou para levar Ló? Abrão não fala para levar Ló.
Eu quero dizer uma coisa para você. Quando você agrega alguém sem consultar a Deus, a sua vida vai ser um atraso. Ah, não, cara, você está sendo muito radical. Ah, que isso, deixa de ser egoísta, diácono Carlos. Não, não é isso. Foi o que aconteceu. Ele foi agregar alguém que não era para ser agregado. Vinícius, desfaz de personagem. Cuidado para você agregar alguém, porque se você for continuar na leitura de Abrão, eles viveram felizes para sempre, amém? Não teve amém, então? Eles não viveram felizes para sempre. E Abrão vai. Porque Abrão, ele tinha que ser uma pessoa determinada a ir para uma terra onde Deus ainda ia ali mostrar. E Ló foi direitinho com ele. Glória a Deus, aleluia. Foram ambos, chegaram lá. Nós sabemos o que aconteceu. Quando chega em Gênesis capítulo 13, começou a ter discussão entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. O que aconteceu? Vamos fazer o seguinte então. Tu vai para um lado, eu vou para o outro. A Bíblia diz que Ló escolheu as campinas verdinhas, bonitinhas, maravilhosas, o ó do borogodó, da situação, e se mandou. Ó, acabou, não acabou? Resolvido, gente. Acabou o problema, cada um para o seu lado. Eu quero dizer uma coisa para você. Nem sempre aquilo que tu agrega, depois de cada um para o seu lado, está resolvido. Porque você ainda está sob a responsabilidade, você chamou. Cuidado quando você for chamar alguém para te acompanhar e Deus não falou para ela te acompanhar. Espero que aqui não esteja ninguém fazendo isso. Chamou alguém para te acompanhar numa trajetória e Deus não te deu ordem, não falou, não te respondeu, não te deu direção, não apoiou. Você está fazendo coisas sem consultar a Deus. E vai um para cada lado. Problema resolvido, ó. Ai, eu estou me sentindo até mais leve, ó. Ló se mandou. De repente vem uma notícia. Que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. Sabe onde é que estava Ló? Lá. Aí Abrão, mas Deus... Querido, quando a gente fica responsável por alguém que a gente agregou, eu vou falar uma coisa para você, esse alguém vai ser o seu maior cativeiro. Oh, rapaz, pesado, né? Ló ficou sendo um cativeiro para Abrão. Abrão ficou preso a Ló. Eu quero que você se desvencilhe dos Ló que você colocou na sua vida. Que essa noite você se desvencilhe dele. Mas resolva a furada que você colocou ele te chamando para andar contigo. E não era para andar contigo. Eu acho interessante que Deus podia ter feito assim. Quando Abrão começou a falar lá. Mas se tiver tantos, né? Vocês lembram dessa passagem? Se tiver tantos, Senhor. Mesmo assim. E se tiver tanto, foi aquela coisa toda. É que Ló está lá. Não, gente, eu imagino se Deus faz assim. É mesmo, Ló está lá, é? E eu com isso? É que existe uma coisa chamada graça. A graça de Deus. Porque Deus podia chegar para Abraão e falar, e eu com isso? Eu não convidei ele. Eu não mandei tu chamar ele. Deus não podia jogar isso na cara de Abrão? Podia. Você tem um caminho determinado para chegar, para ir, para
concluir. E você leva Ló contigo. Querido, Ló foi um atraso de vida. Se liberte dos Ló da sua vida, adolescente. Ah, mas cara, eu ainda estou novinho, estou pequenininho, tem 13, tem 14, tem 16, tem 17. Já tem gente atrasando a sua vida. Já tem que começar a perceber de pessoas que atrasam a sua vida. Eu podia ter feito isso. Eu conheço a história de duas adolescentes, Jéssica e Carolina. Chegaram para mim uma vez, eu líder dos adolescentes. Diácono Carlos, nós vamos aprender 3 instrumentos. Aí eu, glória a Deus, hein? Mas deixa eu retirar o glória a Deus. Elas, por quê? Vocês não vão aprender nenhum. Eu sou ruim, não sou não? Sou ruim, eu sou ruim, não sou? Chegar para o adolescente e falar, você não vai aprender nenhum. Que isso? Passa 3 meses, volta às 2. A gente não aprendeu nenhum ainda. Claro, vocês querem aprender 3 de uma vez só? Começa com 1. Quando aprender aquele, aí vai para outro. Mas não, elas queriam aprender os 3. Que determinação. Mas sem razão. Tenha razão, seja racional na sua determinação. Você tem que saber que você quer, que você vai fazer, que você quer aquilo. Então, quando Ló é resgatado, tem perda, perdeu a esposa, teve um prejuízo, foi resolvido. O que acontece? Abraão começa a fluir. Mais à frente, depois do capítulo 19, já é trocado o nome de Abraão para Abraão. Por quê? Porque agora sim, eu estou livre de Ló. Gente determinada, se livre dos Ló. Vou repetir, se livre dos Ló que você colocou na sua vida, para que tudo que está determinado para acontecer na sua vida, flua. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, eu estou light, não estou light? Aí tem um camarada chamado Josué, que ele vai com 12 espias. Não, ele vai com 11. Quase, hein? Quase que eu vou, hein? É que eu estou bem, gente. Eu estou com os professores na minha turma, maravilhosos. Olha, os professores da turma de domingo deram uma aula para mim maravilhosa, porque eu estou sendo aluno lá agora. Os professores, olha, foram demais. Pior que tem professor lá, onde eu fico assistindo aula, que quando acaba a aula que vem falar comigo. Pô, por que tu não falou isso? Não, que eu não quis te atrapalhar, aluno, que eu não gosto de atrapalhar o aluno. Professores, não vou nem falar o nome do Ades, porque senão vai ficar chato falando. O Ades veio falar, eu falei, cara, por que tu não falou isso? Aí ele, poxa, cara, seja mais determinado. Aí Josué vai com esses espias. E o que acontece? Eles retornam. E o que acontece? Há um relatório. E Josué e Caleb tinham um relatório contrário a 10. Quem vence é a maioria, amém? A maioria venceu. Levanta a mão aí. A maioria venceu. A Bíblia diz que Josué, ele rasga suas vestes, sabe por causa de quê? Porque ele estava determinado a não voltar para o cativeiro. Ele olha aquela situação toda, e fala, não façam isso não. Que isso? Eu quero dizer uma coisa para você, determinado não quer voltar para o cativeiro. Pessoas sem determinação voltam para o cativeiro.
Tem pessoas que estão caminhando no deserto, indo para a direção da bênção, mas ainda está mandando carta para o Egito. Tem pessoas que estão caminhando para a bênção, estão caminhando para a promessa de Deus, estão fluindo, estão indo, mas ainda estão o quê? Escrevendo cartinha, estou com saudade, um dia eu volto para aí, quem sabe, olha, puxa, dos tempos que eu comia aquela cebola e aquele pepino, maravilha, porque eu aqui estou no deserto, sabe? Tem pessoas fazendo relatório do processo que está passando, é só o processo que está passando. As pessoas determinadas passam o processo e chegam na terra prometida. As pessoas determinadas, elas alcançam a sua bênção, porque Deus está contigo. Mas quem não quer alcançar a bênção, fica o quê? Mandando cartinha para o Egito. Para de escrever carta para o Egito, querido. É por isso que o coração, ele cabe dentro do cérebro, mas o cérebro não cabe dentro do coração. Porque o Espírito Santo de Deus, ele trabalha na nossa mente. Ele quer o quê? Vá, que o Senhor é contigo. Ele vai relembrando as coisas para você, que você seja determinado. Seja determinado. Josué e Caleb foram determinados, que de todos aqueles lá, quem chegou? Quem chegou lá? A Bíblia relatou, Josué e Caleb que chegaram, porque eram pessoas determinadas. Você é uma pessoa determinada ou não? É hoje, é nessa noite, decida. Não, eu sou mais ou menos. Não seja um crente MM. Você não pode. Temos que ser determinados. Você está em guerra, querido. Você está em guerra constantemente. Não tem alívio, não tem. Você não está num seriado que existia nos anos 70, 80, sei lá. Existia um seriado, era uma comédia, era Guerra, Sombra e Água Fresca. Só quem vai levantar a mão, acho que vai ser eu e mais meia dúzia de 4 aqui, mais ou menos, que lembra desse seriado. Era em preto e branco. Mas não, você está em guerra, e quem está em guerra, se não for determinado, vai morrer no meio do caminho. Vai perecer no meio do caminho. E Josué e Caleb, eles alcançam a terra prometida, porque foram pessoas determinadas, não se contaminaram com aqueles homens que queriam o quê? Regredir, voltar. Querido, se você quiser chegar no céu, se você quiser chegar na Nova Jerusalém, você tem que ser determinado, querido. Você tem que ser determinado, querido. Porque Satanás está bramando como um leão, querendo saber a que hora você vai dar mole, a que hora você vai parar, a que hora você vai esmorecer, a que hora você vai desistir, a que hora você vai murmurar, a que hora você vai se entristecer com qualquer coisa. Ele só está esperando essa oportunidade, sabe por causa de quê? Porque ele sabe que está em guerra contra você, só que às vezes você parece que não sabe que está em guerra contra ele. Não. Gente, tem uma parte naquele filme do Corajosos, que a mãe fala para o filho uma coisa interessante. Às vezes, Satanás, ele não faz nada contra a pessoa, para que essa pessoa não se sinta, acuada. Às vezes Satanás não faz nada contra ela, porque ela já é dele. Gente, é onde eu quero falar com vocês. Se a tua vida está muito tranquila, eu quero falar uma coisa para vocês. Você já saiu da guerra há muito tempo e nem sabe. Porque Satanás não está nem te botando em nada.
não está te tentando com nada, sabe por causa de quê? Porque de repente, você já está agindo como ele quer. Então, por isso que você não está sofrendo nada, não está sofrendo nenhum ataque. Mas quando você começar a sofrer ataque, é porque você está largando as coisas velhas que ficaram para trás e está seguindo para o alvo. E quem segue para o alvo é perseguido por Satanás. Se você não está sendo perseguido por Satanás, querido, alguma coisa está errada. Ah, não, Satanás está debaixo do meu pé. Debaixo do meu pé, debaixo do meu pé. Debaixo do meu pé. Amém, é legal, esse hino é legal. Esse louvor é bacana. E eu, está debaixo do meu pé. Mas tira o pezinho só. Ele só quer que você alivie. E na guerra não tem alívio. Guerra é guerra. Que isso, cara? Você está chamando a gente para guerra? Não, guerra é guerra. Não tem como parar. Essa guerra só vai parar quando você estiver lá. Essa guerra só vai acabar quando você chegar nas regiões celestiais. Aí a guerra vai acabar. Mas enquanto você estiver aqui, vai ter guerra. Eu não estou em guerra. Ah, então, querido, você já perdeu a guerra e nem sabe. De repente você já é um soldado abatido e nem sabe. Carlos, cadê você, Carlos? Carlos, eu te vi assim, assim, assado. Carlos, você está muito devagar. Carlos, sabe por causa de quê? Porque o Carlos já estava derrotado. O Carlos já tinha entregado os pontos. O Carlos deixou de ser determinado. O Carlos estava o quê? Só que sabe o que aconteceu? O Carlos sofreu um AVC. Aí você deve estar olhando para mim agora dizendo, o quê? Você sofreu um AVC? Sofri. Eu sofri um AVC, gente. Eu sofri uma atitude de vergonha na cara. Esse foi meu AVC. Eu tive uma atitude de vergonha na cara. Falei, eu tenho que sair desse marasmo. Eu tenho que começar a orar e o diabo vir no meu ouvido e começar a rosnar. Aconteceu isso. Já contei isso aqui para vocês? Eu orando de madrugada. Por isso que eu não oro mais de madrugada. Eu orando de madrugada. Fogo puro. Aí Deus permitiu. Pare de orar. Gente, eu corri para a cama, debaixo do lençol, e a Sandra estava lá, dormindo igual um gato de armazém. Sabe por causa de quê? Porque Deus tinha um mistério comigo. Gente, estou me arrepiando todinho aqui. Mas eu queria ser um espiritual daqueles, sabe? Porque eu orava trabalhando, eu orava caminhando, eu orava andando no trabalho, eu orava na máquina de furar, eu orava fazendo corte de alumínio, eu orava, e daqui a pouco eu estava chorando, daqui a pouco eu estava sentindo a presença de Deus, porque eu orava. Mas não, eu quero sair daquilo que eu já combinei. Gente, que vocês não tenham essa experiência, que tenha coisa até pior do que essa. Porque, gente, foi tremendo. Porque essas coisas vão te abatendo, vão te abalando, porque Satanás, ele está em guerra contra você. Vamos lá, 8h52. Eu quero falar coisas de pessoas determinadas. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Ruth. O pessoal da mídia pode abrir para mim, Ruth, para mim, por favor.
Ruth capítulo 1, versículo 16. Ruth capítulo 1, versículo 16. Noemi perde o marido, Ruth e Ofrá também perde o marido, e fica 3 viúvas. Gente, ser determinado não é para qualquer um. Não adianta você, hoje, a partir de hoje eu vou ser determinado. Então, quando você falar que vai ser determinado, seja determinado. Porque nós estamos em uma tristeza, em uma agonia, em rancor, em luto. Disse, porém, Ruth, não me insistes para que te deixe e me afaste de ti, porque Noemi fala, olha minhas noras, a situação nossa é essa aqui, somos 3 viúvas, eu vou voltar para a minha terra e vocês podem ir também. Mas Ruth, ela toma uma outra decisão, e ela vai falando isso aqui, não me instes para que eu te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, e onde quer que pousareis à noite, ali, o teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Eu vou repetir isso. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Gente determinada, vai. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Continua, próximo versículo. Onde quer que morreres, morrerei eu e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e a outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Que isso? Que mulher determinada em meio ao luto. Em meio ao luto, aquela mulher estava determinada a não sair de perto de Noemi. Existe muito isso num grupo que tem aí, uma rapaziada bacana que existe aí, que assalta os outros, que trafica. Estamos juntos e misturados, irmão. Quando o bicho pega. Ruth não. Nós estamos juntos. Até onde você morrer, sepultado eu serei ali. Isso é coisa de gente determinada. E a vida de Ruth foi uma bênção, porque tudo moveu. Eu quero dizer uma coisa para você: tudo move ao seu favor quando você é determinado. Sabe por causa de quê? Há uma parceria. Há uma parceria entre a sua vontade de vencer e os planos de Deus para contigo. Existe, mas só que você não está, você não tem, você não joga na parceria. Deus, Ele é teu gerenciador, querido. Você é um encarregado. Você está encarregado de ser determinado. Querido, sabe o que é isso? Estamos falando de luto. Estamos falando de tristeza. E essa mulher arrancou forças e disse tudo isso para aquela mulher. Tanto é que, se você seguir a leitura, Noemi, quando chega lá, ela ainda está amargurada. Ela manda ser chamada de Mara. Para você ver como é que Noemi ainda estava. Mas Ruth não. Mas Ruth não estava. Oh, Jesus. Oh, Deus. Eu quero finalizar. Porque a página do meu iPad aqui está embaralhada. Eu não estou sabendo mexer no meu iPad aqui. Queridos, eu quero finalizar
com a passagem da mulher cananeia. Eu quero finalizar com a mulher do fluxo de sangue. E eu quero finalizar com o cego de Jericó. Pode colocar aqui para mim, qual é o nome da irmã que está lá? Natália, irmã Natália, coloca aqui para mim, capítulo 15 de Mateus, versículo 21 e 28. Eu já vou adiantando o caso. Essa mulher cananeia, ela era uma mulher grega, cirofenícia também. Tem outra passagem que fala sobre ela, não só essa. Eu fazendo essa leitura, eu vi que ela foi a mulher que ela não perdeu a pose. Sabe aquela pessoa que ela toma um fora, mas ela não perde a pose? Ela não perde o foco. Ela toma um fora, mas ela mantém a posição. Coisa de gente determinada. Então chegou ela e adorou dizendo: Senhor, socorre-me. Continua. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Jesus chamou a mulher de cachorro. Jesus chamou a mulher de cachorro. Tem gente aqui que, se for chamado de molenga aqui na igreja, já vai ficar chateado. Ai, tu é muito mole. Eu vou embora da igreja. Minha mulher falou que eu era mole. A mulher não perdeu a pose. Natália, você pode colocar o versículo 24 para mim, por favor? E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Querido, se eu não me engano, em Marcos capítulo 7, versículo 29, tem a mesma passagem. Fala que ela era uma grega cirofenícia. Os gregos, eles tratavam os judeus assim, sabe, ó. São gregos. Os gregos tratavam os judeus como uma racinha, sabe? Com desprezo, sabe? Aí ele recebe o troco. Ai, mas que isso? Não, é porque Jesus estava o quê? Falando com aquela mulher. Eu não vou te atender, porque eu tenho compromisso com as ovelhas de Israel. Eu não tenho compromisso com vocês. Mas a mulher o quê? Ela não perdeu a pose. Ela não perdeu o foco. Imagina aquela mulher, se ela perde o foco, perde a pose, desanima, e ela volta para casa. Vamos imaginar a cena que ela voltasse para casa. Chega em casa, a filha terrivelmente endemoniada. Está escrito terrivelmente endemoniada, tá? Aí ela chega em casa, a filha endemoniada, e aí o que houve? Poxa, fui lá falar com aquele tal de Jesus. Quando eu cheguei lá nele, ele falou que não podia me atender, porque ele veio para as ovelhas de Israel, não para a gente. E depois eu insisti, ele foi e falou que não podia dar os pães aos cachorrinhos. Aí me magoou, eu voltei para casa, vim embora, minha filha ia continuar endemoniada. É assim que tem muitas pessoas na igreja. Oh, Jesus. Não pode escutar um sermão pesado. Não pode escutar uma exortaçãozinha
que volta para casa sem a bênção, voltam para casa sem a cura, voltam para casa sem a vida restaurada, voltam para casa vivendo a mesma mesmice espiritual abatida, fraca, lá embaixo. Mas graças a Deus não foi isso que aconteceu. Ela disse: por favor, socorre-me. Eu quero que por essa noite faça o que eu fiz. Por favor, Senhor, socorre-me. Porque foi isso que eu fiz. Por favor, me ajuda. Porque eu era assim, assim, assim. As pessoas que viram eu assim, 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 estão me cobrando que eu volte a ser assim, assim, assim. E eu não consigo voltar. Mas nessa noite, que todo espírito de determinação com o Senhor volte para o teu ser, volte para o teu coração, entre na sua mente e você seja uma pessoa determinada, porque o Senhor tem uma obra na tua vida, o Senhor está agregado contigo, falta só você se agregar ao Pai. Oh. A mulher do fluxo de sangue, ela vai lá e olha, uma multidão, ela volta para casa, imagina a cena, não está isso na Bíblia, eu sei que não está, eu só estou falando, imagina a cena, e aí, falou com Jesus? Não, poxa, eu até fui, sabe, eu até fui, mas quando cheguei lá, tinha uma multidão. Tu acha que aquele homem, como é que vai chegar perto, ainda mais da situação que eu estou? Tem coisas que estão sendo narradas na sua vida que não é para ser assim. Aquela mulher, ela olhou a multidão e disse: olha, gente determinada não vê dificuldade. Gente determinada não vê a multidão atrapalhando. Gente determinada, ela vê: eu vou varar a multidão. Essa noite Jesus te chamou para varar a multidão. Sabe por causa de quê? Eu não sei que sensação é essa, mas eu creio. Será que eu vou conseguir sentir isso? Alguém aqui já tirou virtude de Jesus? Levanta a mão. Tá bem. Aí pensei que ia ser só eu que ia não vou levantar a mão não. Qual é a sensação que deve ser tirar virtude de Jesus Cristo? Você consegue imaginar isso? Alguém está conseguindo aqui agora? Vai, imagina. Deve ser uma coisa. Estou tentando processar, mas não consigo. Alguém está conseguindo processar isso? Essa mulher varou a multidão e de repente Jesus para a multidão e diz: alguém me tocou. Foi questionado. Mas como tu sabe? Porque de mim saiu virtude. Gente determinada tira a virtude de Jesus Cristo e alcança a bênção do Senhor. Porque foi determinado, não voltou para casa sem a bênção. Não voltou para casa para questionar, não voltou para casa para dizer que não conseguiu, não voltou para casa porque diz que é um fracasso. Eu quero dizer uma coisa para você: para as pessoas determinadas não tem o plano B. Pessoas determinadas não existe o plano B. Plano B para as pessoas determinadas tem cheiro de fracasso. Determinado não procura fracasso. Nós não estamos com Cristo para ser fracassado. Volta o cego de Jericó. Retorna para casa cego. Imagina a cena. E aí, o que houve? Ele, poxa, estava eu lá sentado na beira do caminho.
Aí eu ouvi que Jesus Cristo estava passando. Aí eu clamei. Mas aí, não é que um camarada que anda com ele falou para mim que ele não podia me ouvir? Aí, o que eu fiz? Pois já que ele não pode me ouvir, aí eu voltei para casa. Como você está voltando para casa depois de um RVA? Como você está voltando para casa depois de uma conferência de carnaval? Como você está voltando para casa dos cultos? Você só está chegando aqui e tem um bate e volta? Escuta, não absorve, não crê, vai para casa. Mas não foi isso que aconteceu. Porque quem é determinado clama mais alto ainda. Quem é determinado clama mais alto ainda. Eu clamei mais alto ainda. Ele não voltou para casa. Ele clamou mais alto. Ele não desistiu e foi atendido pelo próprio Senhor Jesus. Quem é determinado escuta Deus falar. Quem é determinado escuta Jesus falar. O que queres que eu te faça? Porque os teus desejos é a minha vontade de fazer. Deus faz os desejos daqueles que são determinados. Saia dessa noite aqui determinado a seguir o Senhor como Ele quer que você o siga, não como você quer que Ele seja seguido. Seja determinado, seja determinado, seja determinado, seja determinado. São 9h10, 9 e quanto que acaba? Já terminou? 9h30, obrigado. Eu quero falar de um rapaz, agora um testemunho. Ele estava caminhando seus primeiros passos na igreja. Fogo puro. Encarava o 907. Só quem conhece o 907 dá até raiva de lembrar dele. Só que esse rapaz estava determinado. Nada abalava ele. Segunda-feira era dia de visita. Não tinha celular quando chovia. Peraí, não tinha celular naquela época. Aí quando chovia, está chovendo, acho que não vai ter visita hoje não, porque está chovendo. Graças a Deus não tinha celular para a gente avisar para o outro que não ia ter. Sabe por causa de quê? Porque eu vinha, e eu me caguetei. Aí vai, e eu vou ter que ir, está chovendo, mas e se um for? E se o outro for? Aí o que aconteceu? Os 6 se encontravam aqui na igreja. Sabe por causa de quê? Porque estávamos determinados a fazer a visita. E quando nós íamos visitar, eram pessoas cabisbaixas, tristecidas, chateadas com o pastor. Essas coisas assim, sabe? Ainda bem que aqui não. Como diz o meu amigo Dimas. E nós íamos. Certa feita estava chovendo, é onde eu quero chegar. Gente, sabe o que é você trabalhar o dia todo? Segunda-feira tu está fogo puro. É porque tu está determinado. Nada te abala. E começa a apertar a chuva. E a visita era em Caxias. E o Marcelo, não sei se era Marcelo Freitas ou Marcelo Seixas, nome do líder. Era nós 6, um Fusca e um violão. Eu vou escrever um livro sobre isso. Era 6 no Fusca, gente, isso mesmo. 4 atrás, 2 na frente, vamos que vamos. Chovendo, vamos embora. Porque a gente não tinha celular para avisar para a irmã que estava chovendo, a gente não podia ir. Então nós temos que ir, porque nós estávamos, o quê? Determinados. Nada abala um determinado. Ainda mais quando você anda com mais 5 determinado.
Aí nós vamos. Chega naquela ponte verde, na Bulhões Maciel, é Bulhões Maciel, né? Naquela ponte verde, a chuva apertou e o Fusca não passou. E a gente está preocupado. Por quê? Porque a irmã está esperando a gente na visita. A irmã está esperando algo, um sustento ali, um ombro amigo. A família está lá esperando a gente. Aí a gente sente o pé molhar. E a água entra no Fusca do Marcelo. Eu, Marcelo, a esposa do Marcelo, Levi, pai do Felipe, Paulo, seu pai, Heleninha, nós 6, um Fusca e um violão. Já era, acabou, a visita não vai ser feita. Encheu, a água está entrando no Fusca do Marcelo, aí a Heleninha vai e canta. Gente, eu acho que o Fusca do Marcelo foi o primeiro drone que existiu na face da terra. Porque eu senti aquele Fusca sair. A Heleninha começou a cantar, pegar o violão. O mercado está vazio, o trabalho já cessou. Ela começou a cantar aquilo assim, do tudo, sabe? Do tudo ela começou a cantar aquilo. Foi uma glória, a gente começou a cantar. A gente começou a sentir a glória de Deus e começamos a falar em língua estranha. E Deus marcou o encontro com a gente na Bulhões Maciel, na Ponte Verde, e o carro entrando água, e a glória de Deus. Eu quero falar uma coisa para você. Eu não sei do que avivamento você está procurando nos dias de hoje. Eu só sei que naquele dia eu estava num avivamento ali em carne e osso e espírito. Eu estava vivendo um avivamento. Eu vivo um avivamento todos os dias da minha vida. Eu não estou esperando chegar um avivamento. Eu determino o avivamento na minha vida quando eu o busco de todo o meu coração, todos os dias da minha vida. Mas o problema é que a gente quer que aconteça algo tão fenomenal. A gente quer que desça um vulcão em lava de chama, sei lá. A gente está querendo que aconteça alguma coisa. Eu quero dizer uma coisa. Alguma coisa tem que acontecer no seu coração, na sua mente, que você tem que ser determinado em buscar o Senhor, determinado em não parar de orar, determinado em não parar de jejuar, determinado em não parar de ler a Bíblia. É isso. Quer avivamento? Seja determinado que você vai sentir avivamento todos os dias na sua vida. Não estou falando, eu uso a frase, o problema é esse, não que é que a gente está querendo que aconteça alguma coisa fenomenal, sabe? Por multidão. Eu só sei que naquele dia só faltou o carro levantar. Sabe quando foi isso? 1996. Se você saiu do trilho da determinação, volte para o trilho hoje. Embarque no trem da determinação. Seja o maquinista, seja o carvoeiro. Não vai no elétrico não, vai no Maria Fumaça, onde tem que jogar fogo, tem que jogar lenha, tem que jogar ali para que a máquina funcione. Seja determinado a não parar de trabalhar, seja determinado a jogar sempre lenha, porque o fogo arderá continuamente no altar, mas daqueles que estão determinados. Existe um supermercado. Jesus, faz isso não. Aonde Deus vai fazer compras.
mas ele vai fazer compras daquilo que ele já comprou. Você é o produto que Deus já comprou, e ele pagou com o Filho dele na cruz do Calvário. Podem ficar de mal comigo depois. E Deus, ele entra no mercado. E vai comprar o produto que ele já comprou. Senhor, que isso, Pai? Eu estou falando isso porque eu estou recebendo isso agora. E ele pega você. E olha para o prazo de validade. Poxa, ainda não venceu, mas está perto de perder a validade. Pode ser que você esteja se sentindo assim. Tantas coisas você já fez, mas você já está virando um produto que está perdendo a validade. Mas Deus quer renovar a validade essa noite. Deus quer renovar a validade essa noite. Seja determinado. Você não pode ser uma pessoa vencida. Não pode mais ser consumido. Por quê? Porque já venceu, está vencido. Deus te chamou para ser um produto a ser consumido. E Ele quer consumir você. Ele quer usar você todos os dias. Mas a falta de determinação bloqueou você. Mas essa noite você pode vir aqui à frente se quiser. Renovar o seu prazo de validade. Porque rasgou em mim quando foi falado que eu não era mais o mesmo. Aí ele disse para mim, eu vou te entregar algo em cima do púlpito. Ele entregou agora. Eu era o produto perto da validade. Perto de perder a validade. Se você não é conformado em escutar isso, se você não está conformado em escutar isso, eu quero falar uma coisa para você. Deus está te chamando para ser determinado, voltar a ser isso. Porque os determinados vê avivamento na vida dele todos os dias da sua vida. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém?